Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque nós estamos diante da tua presença viva, sabemos que tu és um Deus santo, Pai, e nós queremos te servir de todo o nosso coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco pela tua palavra, que é viva e eficaz e penetra em nossos corações. Que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que venhamos a compreender a tua palavra e assim sermos exortados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Segunda Guerra Mundial. Londres estava sendo destruída por bombas teleguiadas alemãs. Mais de 10 mil pessoas já haviam morrido naquela semana. Eram 11h23 da manhã do dia 18 de junho de 1944. E o pastor da capela de Westminster, Dr. Martyn Lloyd-Jones, começou a fazer a sua longa oração antes do seu sermão. Toda a igreja podia ouvir o som dos aviões que estavam se aproximando, mas o pastor em nenhum momento interrompeu a sua oração. Porém, chegou um momento que o estrondo ficou tão forte e tão alto que o pastor Martyn Lloyd-Jones teve que fazer uma pausa. E então, uma bomba caiu no prédio e levou todos que estavam ali presentes a entrarem em pânico. A capela se encheu de poeira branca, o forro começou a cair e a se despedaçar, e o prédio rachou em vários lugares. A congregação ficou toda de pé, e o sentimento de pânico tomou conta do coração de todos eles. Mas o Dr. Martyn Lloyd-Jones não entrou em pânico. Em meio ao som das sirenes que tocavam em toda a cidade, orientou para que as ovelhas, as pessoas que estavam ali reunidas, ficassem acolhidas debaixo da galeria da igreja. Então ele recomeçou a sua oração. E então um dos diáconos veio e limpou a poeira que estava sobre o púlpito do Dr. Martyn Lloyd-Jones. E sem hesitar, ele começou a pregar a santa palavra de Deus para o povo. Irmãos, essa é a figura, é o retrato de um verdadeiro pastor que é chamado por Deus. De alguém que ama a palavra de Deus, que ama o culto, que ama as ovelhas de Cristo e que não deixa que nada tire o seu foco, pois tem convicção de que o próprio Deus o chamou para o ministério pastoral. Esse texto aqui que nós lemos faz parte de um conjunto de cartas chamado de Cartas Pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Nesta carta de 2ª Timóteo, nós vemos um conjunto de exortações e orientações que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá para o seu filho na fé, o jovem Timóteo. E, consequentemente, todos esses ensinamentos contidos aqui também servem para aqueles que desejam ou exercem o ministério pastoral. O apóstolo Paulo reconheceu o chamado pastoral na vida de Timóteo e passou então a chamá-lo de verdadeiro filho na fé. Timóteo era um jovem natural de Listra, filho de pai grego e de mãe judia. A sua avó Lloyd e sua mãe Eunice certamente foram convertidas ao cristianismo, conforme relata 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E o jovem Timóteo, então, cresceu nesse ambiente, talvez primeiramente do judaísmo e posteriormente do cristianismo. E lá em 2 Timóteo 3,15 diz que desde a infância ele conhecia as sagradas letras que podem o tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando estava na sua segunda viagem missionária,
teve a sua atenção voltada para esse jovem crente chamado Timóteo. Então o apóstolo Paulo decidiu levá-lo em sua jornada. Timóteo viajou com Paulo em boa parte das suas viagens missionárias, tanto da segunda viagem como da terceira viagem, e permaneceu com ele até o final do seu ministério. E aqui, nesse relato que nós temos na Bíblia, Paulo está já no final da sua vida. A história do maior líder do cristianismo, o homem que, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma grande parte do Novo Testamento, agora estava chegando ao fim. A tradição diz que o apóstolo Paulo morreu no ano de 64, depois de Cristo, a mando do Império Romano. E que essa segunda carta que ele manda para Timóteo é o seu último escrito inspirado. A prova disso é porque logo depois do texto que nós lemos, ele diz: "Quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." Que grande responsabilidade esse jovem chamado Timóteo tinha à sua frente. Ele precisava dar continuidade ao grande ministério pastoral do apóstolo Paulo. Ele precisava continuar exercendo a função que Paulo havia exercido na igreja de Cristo e que agora estava sobre as suas costas. E essa responsabilidade precisava ser realizada na presença de Deus. Então esse texto que nós lemos é carregado de solenidade e de emoção. Nós podemos ver Paulo abrindo seu coração para Timóteo. E esse texto, exclusivamente, é o último encargo pastoral que o apóstolo Paulo dá para Timóteo antes da sua despedida. É, portanto, um resumo de tudo o que ele falou ao longo das duas cartas. É, portanto, a máxima de Paulo, um resumo sobre o que significa ser um pastor. Ou seja, aqui nós temos o retrato de um verdadeiro pastor. A primeira coisa que esse texto nos diz é que o verdadeiro pastor é vocacionado por Deus, conforme nós vemos no versículo 1. Essa vocação pastoral, ela precisa primeiro ser confirmada internamente. Aquele que diz ter o chamado de Deus precisa primeiramente ter a convicção em seu próprio coração de que Deus o chamou para ser um pastor. Nós lá no primeiro ano do seminário, o reverendo Luiz Fernando falou para nós na aula de vocação e espiritualidade que a vocação é como um sino que bate. É como algo que continua tinindo dentro de nós, nos impulsionando a cumprir o chamado pastoral. E nada, nem ninguém pode arrancar isso de nós. Nada pode nos fazer desistir. Por mais que nós venhamos a querer desistir em algum momento, se é o próprio Deus que nos chamou, Ele sempre vai nos colocar de volta na nossa vocação. Em segundo lugar, essa vocação ela precisa ser confirmada pela igreja. E a prova disso é que Timóteo era um representante de Paulo nas igrejas de Tessalônica, de Corinto, de Filipos e de Éfeso. E certamente essas igrejas também o reconheceram como um pastor, porque o aceitaram como representante do apóstolo Paulo quando ele estava fora. E por último lugar, essa vocação precisa ser reconhecida pelos líderes da igreja. Aqui especialmente pelo seu líder, o líder de Timóteo, que é o apóstolo Paulo. Paulo tinha certamente essa convicção que Deus tinha chamado Timóteo para ser um pastor. É por isso que ele faz questão de trazer todos esses ensinos e exortações da parte de Deus sobre a vida do jovem Timóteo. Então, sabendo do chamado pastoral de Timóteo, o apóstolo Paulo faz essa exortação solene, lembrando que o ministério do pastor é cumprido na presença de Deus. E lembra ao jovem de Timóteo que ele prestaria conta de cada uma das ovelhas que Deus responsabilizou ele para cuidar. Então, Paulo convida Timóteo a olhar para Deus, a lembrar que seu ministério é feito na presença de Deus
e que Jesus Cristo iria voltar, iria manifestar o teu reino plenamente, e Timóteo prestaria conta do seu ministério. E essa é uma verdade para cada um de nós, irmãos. Nós estamos diante de uma realidade e de uma tarefa solene, dada pelo próprio Deus para nós, e nós prestaremos contas a Jesus do nosso ministério. Nós não podemos cumprir o nosso ministério, então, de maneira desleixada. Cada ato nosso, cada aconselhamento, cada estudo bíblico, cada sermão, cada conversa informal deve ser feita na presença de Deus, deve ser realizada com essa convicção de que nós estamos cumprindo o ministério que o Senhor Jesus nos chamou e nós prestaremos conta a Ele quando Ele voltar para buscar as suas ovelhas. Então nós vimos aqui o que o pastor é. O pastor é chamado por Deus. Primeiro ele tem uma convicção interna. Depois a igreja reconhece isso. A liderança reconhece isso. E então ele precisa estar ciente de que esse chamado é dado pelo próprio Deus e que no final da sua vida e quando Jesus retornar, ele prestará conta desse ministério para o próprio Jesus. Nós vimos aqui então o que o pastor é. Agora nós veremos o que o pastor faz. No versículo de número 2, nós vemos que o verdadeiro pastor proclama a palavra de Deus. Essa é, irmãos, a nossa principal tarefa. É para isso que nós labutamos. É por isso que nós trabalhamos. Tudo nós fazemos na presença de Deus e a partir da revelação de Deus dada por nós por meio das Escrituras Sagradas. Nós apresentamos a vontade de Deus e não a nossa. Nós apresentamos a mente de Deus revelada na palavra e não a nossa mente. Nós apresentamos tudo aquilo que Deus coloca nas Escrituras e nós apresentamos isso de maneira prática para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo está convidando o seu filho na fé, Timóteo, a cumprir o ministério sabendo que a essência do ministério é pregar a santa palavra de Deus. O cerne do ministério é proclamar as verdades contidas nas Escrituras. E Paulo gostaria que seu filho na fé fizesse isso de maneira íntegra, para que no final do ministério de Timóteo, ele pudesse falar como o apóstolo Paulo disse, lá quando ele terminou o seu ministério em Éfeso, Atos capítulo 20, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, revelada na palavra de Deus. Eu anunciei para vocês, eu ensinei para vocês, durante esses 3 anos que eu estive com vocês, eu não negligenciei o ensinamento da palavra de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus para vocês. E essa palavra, obviamente, se estende a nós, pastores hoje, ou futuros pastores. Especialmente quando o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. No final do nosso ministério, meus irmãos, nós temos que poder falar como o apóstolo Paulo disse aqui. Nós anunciamos a vontade de Deus. Nós anunciamos a palavra de Deus. E para expor a palavra de Deus com fidelidade, nós precisamos amar a Bíblia, conhecer a Bíblia, nos debruçarmos na Bíblia, para assim nós criarmos uma mentalidade bíblica. E isso não acontece do dia para a noite, no estralar de dedos. Isso envolve um profundo comprometimento com uma vida diante da palavra de Deus. E.M. Bounds diz no seu livro, quando fala a respeito da oração, ele trata também sobre a pregação e fala que a pregação não é tarefa de 1 hora, é a manifestação de uma vida. O verdadeiro sermão é uma obra de vida.
Nós precisamos então estar convictos de que tudo que nós realizamos para conhecer a Bíblia, para conhecer o Deus da Bíblia e para fazê-lo conhecido. Charles Spurgeon, quando ele fala a respeito de John Bunyan, num dos seus estudos a respeito do livro Peregrino, ele exorta que seus ouvintes leiam também John Bunyan e fala a respeito da integridade desse homem, desse escritor, que é o autor preferido de Spurgeon. Ele diz: leia qualquer coisa dele e você verá que é quase como ler a própria Bíblia. Ele a leu até que sua alma estivesse saturada das Escrituras. Esse homem é uma Bíblia viva, fúrio em qualquer lugar. Seu sangue é biblino. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois a sua própria alma está cheia da palavra de Deus. Eu recomendo o exemplo dele para vocês, amados. E é claro que nós precisamos ter o exemplo dele também para nós. Precisamos internalizar em nosso coração a palavra de Deus, para que em qualquer situação, aquilo que nós venhamos a falar, ensinar e praticar, venha da base das Escrituras, venha da própria palavra de Deus, para que assim nós possamos cumprir os imperativos do Espírito Santo, que diz aqui: corrige, repreende e exorta. Para nós realizarmos esses imperativos ditos aqui no texto, nós precisamos entender que nós precisamos estar cheios da palavra de Deus e conhecer as ovelhas de Cristo. Porque cada ovelha de Cristo é singular, é diferente uma da outra, e elas precisam de cuidados diferentes. Por isso que haverá momentos que nós precisaremos corrigir, há momentos que nós precisaremos repreender, há momentos que nós precisaremos exortar, encorajar, e nós precisamos conhecer a palavra para fazer isso de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos manejar bem a Bíblia, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós precisamos ser obreiros aprovados, que não têm do que se vergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, precisa ser usada com fidelidade. E isso não envolve apenas um momento. Isso envolve toda uma vida dedicada à Bíblia e a Deus e ao ministério pastoral. Então nós devemos fazer isso com toda a longanimidade e doutrina. Nós devemos ter paciência com as ovelhas de Cristo. Nós devemos saber que às vezes o tempo entre semeadura e colheita demora. Em outras palavras, o verdadeiro pastor precisa ser um discipulador, precisa acompanhar as ovelhas nas suas necessidades, para que ele entre com a palavra, com o aconselhamento, com o ensino, com a oração, de acordo com a vontade de Deus. E pensando em tudo isso, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de que nós nem sempre vamos fazer jus ao retrato do verdadeiro pastor. Querendo ou não, haverá sempre em nós um senso de inadequação para realizarmos essa tão sublime tarefa. Então a gente chega à conclusão de que a tarefa está acima da nossa capacidade, que a mensagem é maior do que o mensageiro e que nós estamos no ministério por pura graça e misericórdia da parte de Deus. É graça no começo e é graça no fim. É graça que nos move e que nos leva a realizarmos com paixão aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós temos que estar cientes, irmãos, que nós vamos falhar, mas que nós devemos nos adequar àquilo que Deus diz aqui nesse texto. E também nós devemos nos lembrar que existe um que cumpriu todos os requisitos para ser um verdadeiro pastor, que cumpriu todos os imperativos de Deus, que cumpriu o seu ministério com excelência, que foi o verdadeiro pastor e que é o verdadeiro pastor. E é o próprio Cristo. Ele diz lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele é o supremo pastor e nós somos apenas os seus auxiliares, cumprindo pela graça de Deus a sublime tarefa de pastorear
as ovelhas de Cristo. Nós somos chamados por Deus para isso. Nós proclamamos a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. E é o próprio Deus que nos conduzirá. Mas para isso nós temos que estar olhando para Jesus, o supremo pastor, e nós devemos valorizar as ovelhas que ele comprou com seu próprio sangue. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para realizarmos a sublime tarefa e sermos verdadeiros pastores segundo o coração de Deus. Deus te abençoe.